não merecia nenhum tipo de martírio. Mas o Senhor, com a tua graça e bondade, o Senhor se ofertou em favor de nós. Por isso, nessa noite, nós queremos trazer à existência que esse ato na cruz do Calvário foi único e necessário, ato salvífico, para que hoje eu pudesse encontrar perdão e remissão dos meus pecados. Por isso, nós queremos te dizer muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Seja exaltado nesse momento, em nome de Jesus. Todos comam num pão, em nome de Jesus. Pegue o cálice e coloque em evidência. O texto fala que depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e, tendo dado graças, partiu o pão, depois pegou do cálice. Pai, nós estamos com um cálice na mão que significa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Esse cálice para nós significa o sangue puro, carmesim do Senhor. Sangue suficiente para nos lavar, nos restaurar, nos modificar e nos transformar. Por isso, nessa noite, nós queremos te agradecer pelo sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor derramou o teu sangue em favor da tua igreja. Por isso, somos gratos ao Senhor essa noite. Beba do cálice em nome de Jesus. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte: porque todas as vezes que comeres o pão e beberes do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E a resposta da igreja é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei Seu corpo, enfim. Aleluia. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. a cidade A cidade é de ouro, puro, de jaspe. seu muro, além do rio azul. Aleluia. Amém, queridos? Podemos sentar em nome de Jesus. Quem foi abençoado nessa noite já? Muito bom estar na casa do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Mateus 7, 21. Você é o cara, bichão. Mateus 7, 21. Matiahu, capítulo 7, versículo de número 21. Queria ler com vocês um texto e quem sabe aqui fazer uma pregação expositiva, observando alguns detalhes importantes do texto. Todos encontraram, queridos? Queria que você encontrasse para poder acompanhar comigo a leitura. E eu vou pincelando alguns pontos com vocês aqui, antes de pegarmos os tópicos. Mateus 7, 21 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor,
Lorde, Pai, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, abertamente, sem medo de errar: eu nunca conheci vocês. Em outras versões, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Nessa versão fala: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mal com L. Perfeito. Esse texto de Mateus capítulo 7, 21, ele vai dar para nós uma percepção que fica muito visível e ao mesmo tempo não visível. Preciso de uma atenção para que podemos notar algumas coisas nesse texto. Olha que interessante. O texto vai dizer que nem todo mundo, os que dizem ou que conhecem o nome do Senhor, vão entrar no reino dos céus. Primeira coisa a ser observado não é só válido saber quem é Deus, é preciso servir a Deus. Fala comigo assim: não é só válido saber que Deus existe, eu preciso fazer desse Deus o meu Senhor. Primeiro ponto de destaque: nem todas as pessoas que já ouviram sobre Deus, sabem quem é Deus, serão salvas. Há uma necessidade de não só conhecer o nome de Deus, mas fazer desse Deus ser conhecido em nosso coração. Eu preciso saber quem é Deus e fazer como segundo passo esse Deus ser o meu Senhor. Por isso que o texto fala: nem todo mundo que me diz Senhor, conhecendo aquela persona Senhor, vai entrar no reino do céu. O segundo detalhe a observar nesse texto: o reino dos céus, ele é carregado de algumas necessidades. Dentre a mais importante é mencionado no texto: conhecer a Deus e fazer desse Deus o nosso Senhor. A primeira qualidade mais importante para que a pessoa possa encontrar o reino dos céus e fazer parte do reino dos céus, que não é esse reino aqui, é que ela precisa conhecer a Deus. Por isso que Mateus capítulo 28 diz sobre a questão de ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Porque o detalhe importante não é só sobre ouvir sobre Deus. Eu preciso ouvir sobre Deus e depois de ouvir, fazer desse Deus o meu Senhor. Então Mateus 7, 21 começa: nem todo que me diz Deus, Jesus, vai herdar o reino dos céus. Aí ele coloca uma qualificação: mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quando o texto fala aquele que faz a vontade de meu Pai, não quer dizer que esse que busca fazer a vontade do Pai não vai errar. Deu para entender? O que busca fazer a vontade do Pai, em alguns momentos vai tropeçar, mas o importante é que esse mesmo indivíduo continue buscando fazer a vontade de Deus. Perfeito, irmãos? Por isso que igreja é um lugar cheio de pessoas problemáticas. São pessoas que reconhecem os seus problemas e por causa disso busca uma necessidade de se conectar com alguém que pode transformar, aqui no caso aqui é Deus. Tá? Então vamos lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. A qualificação de colocar Deus que está nos céus aqui é dando a imponência de mostrar qual Deus que é. Um Deus que governa todas as coisas, um Deus superior. Lembra que eu disse aqui na ceia que Deus não precisa da sua defesa? E de fato Deus não precisa da sua defesa. Deus não precisa que você pleiteie uma guerra por Ele. E na verdade foi Ele que comprou a nossa batalha, a nossa guerra, as nossas lutas, as nossas dores. Deus não precisa de verdade do nosso auxílio. Diz um texto na Bíblia Sagrada: se não houver pessoas que preguem, Ele levanta o quê? Pedras. Então Deus de fato é Lorde, é Senhor e governa sobre todas as coisas. Então vamos lá. Versículo 22.
Olha o que diz o texto. Fala assim comigo, muitos. Então não é poucas pessoas. São muitas pessoas. O texto não define a quantidade que é. Mas o texto diz o seguinte, muitas pessoas. Muitas pessoas naquele dia. Qual dia? No dia do grande julgamento, no dia do grande juízo final. Muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Fala comigo, nós não profetizamos em seu nome? Primeiro detalhe, eu disse uma vez aqui, as pessoas vão entender sobre isso. Dons são irrevogáveis. Depois que alguém recebe um dom de Deus, Deus não toma esse dom. Mesmo que a pessoa ausente da presença de Deus. Se Deus te presenteou com um dom, a pessoa permanece com um dom. Por isso que o texto fala, muitos naqueles dias vão dizer, mas Senhor, eu não expulsei demônio no teu nome, eu não profetizei, eu não fiz isso, aquilo, outro, usando o nome do Senhor e não deu certo. Então, Deus não toma dom de ninguém. Mas eu quero correr para uma outra linha de raciocínio. O texto fala, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Primeira coisa que eu destaco em você aqui para observar. Vão existir pessoas que elas estarão inseridas aqui nesse ambiente, elas vão adquirir essa possibilidade de receber de Deus algumas direções, alguns dons, mas no decurso da caminhada, essas pessoas mudarão a rota do coração dela, possivelmente ou sairão ou permanecerão por uma questão de gostar do ambiente. E aí o que vai acontecer no texto é que no grande dia do juízo final, essas pessoas chegarão perto de Deus e falarão com Deus, Deus, mas eu não estava lá na casa do Senhor, servindo o Senhor, eu não profetizava, eu não orava, eu não expulsava demônio, não fazia tudo lá. Por que agora não encontra salvação? Então, olha que detalhe interessante. Muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus fala, então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês. Eu nunca tive contato com vocês. Embora vocês aprenderam ou envolveram durante um tempo comigo, mas vocês perderam esse contato comigo. E aí eu vou dizer para você abertamente, claramente, eu nunca conheci vocês. Lendo esse texto, eu podia correr para diversas linhas que esse texto me apresenta aqui, mas um me saltou em destaque. Primeiro, quando eu menciono aqui na igreja sobre a questão de você receber uma palavra madura e não ficar ligado só com uma ação humana, é justamente para você não ser titubeado com o que o texto diz. Quem está me entendendo? Posso ouvir um amém? Eu não posso firmar a minha fé, as minhas convicções, só em profecia. Eu preciso firmar a minha fé e a minha convicção na profecia, que é a palavra de Deus, mas não nos homens que são usados em profecia. Primeiro ponto em destaque. Segunda coisa, quando a gente trabalha uma linha de raciocínio com vocês, mostrando a ideia da igreja, porque esse ambiente aqui é ambiente de igreja, esse ambiente aqui de pessoas que expulsam demônios não é em outro lugar, é dentro da casa do Senhor. E aí o texto vai nos mostrar, dando a ênfase de o quê? De que existem pessoas que têm sim dons da parte de Deus, que estão inseridos na casa do Senhor, mas que já perderam o compromisso com o mesmo. Quem está me entendendo? Mas continuam aqui. Continua sendo usados. Quando eu falo aqui, é na igreja universal, não na El Shaddai. Tá? Continuam aqui, nessa igreja, na igreja do Senhor. Tem dons, recebeu de Deus os dons, mas perdeu esse apreço com Deus, mas continua no aprisco. Um outro texto que vai me embasar e vai mostrar onde eu quero chegar com vocês é Mateus 13, 24. Vamos lá em Mateus 13, 24. Então o primeiro texto mostra sobre a questão da pessoa que recebe um dom de Deus, que permanece na casa de Deus, expulsando demônio, curando pessoas, mas Deus vai chegar a dizer o seguinte, eu não conheço você no dia do juízo final. Onde essas pessoas estão, irmãos? No mundo? Onde elas estão? Deixa eu ouvir vocês.
na igreja. Elas permanecem dentro da igreja. Agora Mateus 13, 24. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam, o que, queridos? Descansando, dormindo, tosquenejando, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também junto o que crescendo? O joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: olha, patrão, o senhor não semeou boa semente lá no seu campo, não? Porque de onde estão vindo ou de onde vem o joio? Aí o patrão respondeu. Ele, porém, lhe respondeu: o que, queridos? Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque se ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos. Fala comigo, deixe que cresçam juntos. Lembra que eu disse que tem pessoas que têm dom de Deus, está na igreja? A aplicação se encaixa aqui. Deixem que cresçam juntos. Manifesta nos dons, fala em língua, pula na perna só, rodopia, mas estão crescendo juntos. Não significa que é o quê? Trigo. O texto fala: deixem que cresçam juntos. Ou seja, não faça separação agora. Vamos lá. Deixem que cresça juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu vou dizer aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes. Para qual objetivo? Para ser queimado. Mas recolham o trigo no meu celeiro. Ou seja, pega quem é de verdade e guarde no meu celeiro. Pega aquilo que parece ser verdade e bota fogo nesse trem. Então vamos lá. Mateus 3:11. Mais um, e aí eu vou explicar alguns detalhes importantes. Mateus 3:11. Aí depois, volta um pouquinho para trás aí. Você vê o anúncio de João Batista. O primo de Jesus. 6 meses mais velho que Jesus. Nasceu para poder anunciar a vinda de Cristo. E aí fala o seguinte, ele fala assim, ó, no finalzinho do texto: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é o quê? Mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de desatar ou carregar as suas sandálias. Aí ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já expliquei na pregação que fogo aqui é punição. Versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, e ele limpará a sua eira. E fará o quê, queridos? E recolherá o seu trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca, absolutamente nunca, se apagará. Li com você 3 textos, ambos inseridos em Mateus. O primeiro mostra um personagem que não identifica o nome porque são várias pessoas. O texto dá alusão ao entendimento que existem pessoas que vão estar nesse ambiente, servindo a Deus, manifestando os dons de Deus, que possivelmente teve um compromisso com Deus, mas ao longo da jornada desistiu desse compromisso. Possivelmente ficou e outra renca sumiu, abriu mão. Continuou tendo esses dons, continuou evidenciando esse poder, e no dia do julgamento, bate em frente com o Senhor e fala: Senhor, mas o Senhor lembra que eu manifestava nos dons do Senhor? O Senhor lembra que eu participava do culto e o Senhor já me usou em alguns momentos para poder mostrar as evidências das maravilhas dos sinais? Aí o Senhor fala com ele: é o seguinte, ô camarada, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês.
Você praticou iniquidade o tempo todo, então eu não conheço você. Detalhe interessante que vale a pena mencionar. Repara que todos os dons que foram evidenciados em Mateus foi no nome de quem? No nome de Jesus. Então, alguém que não serve a Deus consegue expulsar um demônio? Sim. Se ele usar o nome de quem só? O nome de Jesus. O nome de Jesus é tão poderoso que mesmo não crente usando o nome de Jesus tem poder para expulsar demônios, para curar enfermos. Então, não necessariamente alguém que tem compromisso com Cristo perdeu esse... Porque o poder, a evidência do poder está no nome de Yeshua HaMashiach. Já é suficiente, quem está me entendendo? Mas para salvação, não adianta só usar o nome de Jesus. Eu tenho que ter um compromisso com o mesmo. Aí você vai em Mateus e percebe duas situações. O joio e o trigo, dona Luzia. O que é o joio? Joio é isso aqui, ó. Isso aqui é o joio. Isso aqui é um joio. O joio, ele é semelhante ao trigo. Você olha para eles assim, ó, imagina que isso aqui é o trigo. E esse aqui é o joio. Não está mais bonitinho isso aqui. Esse aqui é o trigo. E esse aqui é o joio. Ambos são iguais. Mas quando você vai lá, no caso o ceifeiro, ele faz isso, o trigo solta a semente. Está vendo a semente aqui? Vocês estão vendo a semente? Ó, o trigo solta a semente. E o joio? Só farelo. Eu acertei, porque isso aqui é joio mesmo aqui. Deu para fazer a encenação direitinha. Depois eu limpo isso aqui, pessoal. O joio tem a mesma aparência, tem a mesma consistência, mas porém, a diferença é que um tem sementes e o outro não tem. Aí o que acontece? O texto fala que o dono aqui da casa, né, da lavoura, plantou só semente boa. E diz que o inimigo, quando ele estava dormindo, chegou de madrugada, semeou joio juntamente com o trigo. Em uma proporção que ambos nasciam e ficava difícil ao olho nu para reconhecer qual era qual. Aí os trabalhadores perguntaram: o que você quer que faça? Quer que põe fogo nesse trem para a gente poder queimar, acabar com tudo? Aí o dono da seara falou: não, faz o seguinte, espera amadurecer, espera crescer, porque no tempo certo, o dono da seara, que sou eu, vou chegar, vocês vão separar para mim a palha, que no caso aqui é o joio num canto, não sentar fogo nela. E o trigo nós guardaremos dentro do celeiro. Ficou claro isso? Isso aqui simboliza o que, meus amados? Igreja. Isso aqui é coisa de igreja. E aqui eu quero destacar algumas coisas com você que são importantes. Primeiro ponto a ser destacado. Repara para você ver, tanto o joio, tanto o trigo, tanto as pessoas que manifestaram a evidência de sinais estão na onde? No mesmo lugar. Ou seja, comendo da mesma comida, bebendo da mesma água, recebendo a mesma fortificação do Espírito, mas entra um detalhe importante, não querem mudança. Então, primeiro destaque, fala assim comigo, o problema, mais forte, o problema nunca foi o lugar. O problema nunca foi a igreja. O problema nunca será a igreja. A igreja sim tem imperfeições, mas o problema nunca foi, Bruno, a igreja. O alimento é para ambos. A fonte de água é para ambos. Mas a manifestação do compromisso de ambos são diferentes. Uns tendem a dar sementes e outros optam por não. Uns buscam simplesmente evidenciar algo vazio e não ser, e outros têm e talvez nem evidencia. Tem um ditado popular que diz que carroça vazia que faz barulho, não é isso? Quanto mais a carroça é vazia, o som, mais barulho ela faz. Mas qual que é o problema da gente? Nós sempre pensamos que o problema está no ambiente. Não é o ambiente. É a pessoa que não quer. Não é o ambiente, não é a igreja. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar pulando de igreja em igreja, caçando a igreja perfeita. O lugar perfeito, as pessoas perfeitas, o louvor perfeito, o pastor perfeito, o ministro louvor perfeito. E você nunca vai encontrar esse lugar. Pelo menos nesse plano aqui não. Porque o problema
nunca foi o lugar. O problema está dentro da gente. E aí entra um detalhe interessante. Entra um ponto muito importante. Não adianta só orar. Não vai adiantar. Desculpa falar isso com você, senhor. Pode orar. Não vai. Porque quando a pessoa cisma de querer não viver essa transformação, você pode orar, irmão. Você pode rezar se quiser também. Pode acender vela se quiser. Não vai adiantar nada. Porque a transformação, quem opera é o Espírito Santo. Mas diz as Sagradas Escrituras que ele está o quê? Batendo na porta. E ele só entrará e transformará alguém se essa pessoa abrir essa porta e convidar o mesmo para entrar. Caso contrário, nem o Espírito Santo muda a pessoa. Não é porque não tem poder. Ou você acha que quando Jesus vai dizer isso aqui, para aqueles que estavam lá usando os dons, esse povo estava na onde? Boa parte deles. Dentro da onde? Dentro da igreja. Se estão evidenciando, sustentando sinais e maravilhas, com certeza o ambiente é qual? A igreja. É claro que vai ter uma minoria que desistiu da igreja, mas boa parte continua dentro da igreja. Quem está me entendendo? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar: o problema nunca foi a igreja. Igreja tem problema? Sim. Mas o problema nunca foi a igreja. Talvez o problema foi a minha simplicidade, a minha ignose. Talvez o que aconteceu foi que eu confiei demais no irmão que estava dentro da igreja, mas não era crente. Talvez o que aconteceu foi que eu depositei a minha confiança nas palavras do irmão, mas nunca foi de Deus. Foi o irmão querendo dizer algo para mim e usando o nome de Deus em vão. E aí eu acreditei que fosse algo de Deus, depositei a confiança no irmão que dizia ser de Deus, mas não tinha de Deus nada daquilo. Então o problema não é a igreja. O problema foi minha simplicidade. O problema talvez foi a não análise das escrituras. Nunca foi o lugar. Guarda para vocês isso aqui. Igreja, irmãos, sempre vai ter gente que vai dar problema. Talvez eu sou o problema. Em outros momentos você é o problema. Quem está me entendendo? Mas em contrapartida, nunca foi o lugar. Nunca foi o lugar. O lugar não é o problema. Talvez a reunião das pessoas com distinção de sentimentos diferentes, com percepções diferentes, gera um problema. Mas igreja não é problema. Por isso que o texto fala o seguinte, não deixei de congregar como é o costume de alguns. Ou seja, permaneça participando da igreja. Permaneça indo na igreja. Eu não gosto do Tiago. Vem num horário que o Tiago não está. Eu não gosto do Eduardo Sendes. Vem num culto que o Sendes não está. Tem tanto culto diferente. Você não é obrigado a conviver com a pessoa, não. Você é obrigado a não ter raiva da pessoa, não ter mágoa. Mas conviver você não é obrigado, não. Quem está me entendendo, irmãos? Isso é o quê? Maturidade. Perceba que o erro não está no lugar. O erro está em mim. O erro está nas pessoas. Na igreja, não. Segunda coisa que eu aprendo aqui observando os textos que eu li aqui. As oportunidades, elas são dadas a todos, mas a transformação depende da resposta individual. A oportunidade, ela vai ser dada para todas as pessoas, mas a resposta, ela depende de forma individual, ou seja, do próprio indivíduo. Eu já ouvi dizer algo muito interessante e eu discordei ao longo do tempo. As pessoas falam assim, fulano enriqueceu, fulano mudou. Eu não creio que fulano mudou. Fulano só evidenciou o que já estava dentro do coração dele e ele não tinha poder de fogo para evidenciar. Ele não mudou. Ele já era assim. Ele já tinha esse comportamento. Fulano agora, depois que fez uma graduação, ficou arrogante. Não, fulano já era arrogante. Fulano agora tem um canudo que potencializa a arrogância dele. Ele não ficou arrogante. Ele já era assim. Ele já se transformou assim. Ele já tinha essa linha de raciocínio. Ele só não tinha peso para mostrar isso. É aquele membro da família que quando começa a enriquecer, começa a prosperar, os filhos vai bem, ele começa a mostrar quem ele é no sentido assim, superioridade. Ele já era assim já. Quem está me entendendo? Então, as oportunidades,
elas são dadas para todo mundo. Lembre, a terra era a mesma para o joio e para o trigo. A água era a mesma para o joio e para o trigo. O que evidenciava no sinal teve a mesma oportunidade daquele que talvez não evidenciou do sinal, mas estava na igreja. As oportunidades são as mesmas. Mas a nutrição é diferente. A decisão é diferente. A escolha, ela é diferente. Por isso que uma coisa que a gente deixa muito claro aqui, filho de crente não é crente não. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de membro de igreja não é crentinho de forma alguma. A pessoa precisa seguir a direção de buscar a Cristo. E aí entra um detalhe. É por isso que a igreja que professa o cristianismo, ela não batiza criança. Porque o batismo, a gente entende que a pessoa precisa tomar a sua própria decisão. Eu apresento, e se esse indivíduo quiser, aí ele procura o caminho. Ele precisa ser criado de que forma? No caminho. Aí quando chegar numa tenra idade e receber maturidade, que ele mesmo procure o caminho do Senhor. Quem está me entendendo? Então, a segunda coisa, meus amados, as oportunidades são para todo mundo. Mas a evidência do sinal, ela é particular. Eu tive e tenho a mesma oportunidade que outros tiveram aqui. Só que a diferença é que eu não traí. Pelo menos até agora não. Os demais traíram. Os demais tiveram a mesma oportunidade. Sentaram na mesma cadeira, falaram a mesma coisa, tiveram posse da mesma palavra, mas a diferença é que eu não traí. Só isso. Então não é a água, não é a comida, é a pessoa. É a pessoa que escolhe o caminho que ela vai ser guiada. É a pessoa que permite a ação do Espírito Santo no coração dela. É por isso que nós não podemos forçar ninguém a ser crente. Você não pode forçar ninguém a servir a Deus. E na verdade Deus nem quer isso. Imagina só você criar um filho que ele é obrigado a te honrar. Quem queria que, irmãos, que um filho fosse obrigado o tempo todo a te honrar? Levanta para me ver. Agora, quem queria que um filho naturalmente te honrasse? Pronto. Agora, vamos pegar. Se você, sendo homem natural, se importa, imagina Deus sendo Deus e autor de toda a criação. Você acha que Deus quer que alguém sirva ele de forma forçada? De forma obrigatória? Então, a segunda coisa que eu observo com você. Primeiro o problema nunca foi o lugar. Segundo, as oportunidades são dadas a todos. A transformação, ela depende do indivíduo, ela é individual. Por isso que eu não creio em algumas coisas que são fora da realidade, que são usadas assim. Qual que é o nome que usa, gente? Quando algo não entende, as pessoas falam que é, no jargão de crente, é mistério. Não é? Não entendeu, é o quê? Não, eu não creio que é mistério. Mistério não é mistério, não. Algumas coisas são mistérios, está na Bíblia mesmo. Algumas coisas espirituais são mistérios. Mas em tudo não. A ceia. O que é que nós fizemos aqui agora? Comemos o quê? Pão. Bebemos o quê? Suco de uva, de marca boa. Oramos. Teve algum mistério? Não. Mas nós cremos que isso foi um ato importante e tem uma importância no mundo espiritual? Sim, está vendo? É explicável. Boa parte das coisas são explicadas. Outra coisa que eu aprendo com você, observando o texto aqui. Quem está aprendendo alguma coisa? A mudança, ela sempre vai requerer ação e não apenas intenção. Tem muita gente bem intencionada na igreja, mas tem pouca gente transformada. De boa intenção, diz uma frase popular, que o inferno está lotado. A questão não é só ter boa intenção. A questão é que eu preciso ter uma transformação pessoal, particular, com o Espírito Santo. Por isso que, quando o indivíduo vem aqui na frente, é ele que precisa ser tocado pelo Espírito Santo, levantando a sua mão, rompendo a vergonha e falando: eu quero servir a Deus, eu quero seguir a Jesus. Então, como a terceira verdade, a mudança, ela sempre vai requerer uma ação e não apenas uma intenção. Eu preciso buscar. E o texto fala: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração.
Então, só tem como eu achar essa transformação em Cristo, não é só quando eu estou na igreja. É quando eu busco de todo o meu coração. É quando eu faço dessas verdades, apesar das dificuldades, dos defeitos do ambiente, uma verdade para mim. É quando eu escolho entender que, embora a igreja é imperfeita, mas a igreja na Bíblia é a noiva escolhida, adornada de Cristo. A igreja. Aí eu entendo isso e eu faço o quê? Eu mudo a minha rota, eu mudo a minha intenção e eu passo a ter uma ação e não só uma vontade. Você já reparou que a maioria das pessoas elas servem e professam uma fé que elas não entendem? Faça um experimento social entre pessoas que você conhece. Chegue para ele e pergunte: qual fé que você é? Aí ela vai falar para você: eu sou crente ou sou católica, tá? Aí você pergunta para ela: tá, mas me explica, como é que sua fé é baseada? 50% vai dizer: não, porque lá em casa todo mundo é crente. Não, porque lá em casa todo mundo é católico. Aí, por causa disso. Vou te perguntar. Você que está aqui hoje aqui participando desse culto, a sua crença em Deus, o seu cristianismo professado, é porque seu pai é crente, sua mãe é crente? Porque se for, a sua fundamentação está vazia. Você precisa servir a Deus e acreditar em Jesus, independentemente da fé do outro, da sua família. Eu posso ouvir um amém, meus amados? Você precisa ter uma crença em Cristo, porque você escolheu fazer de Cristo seu Senhor. E não porque toda a sua família é cristã ou católica. Aí por isso que o texto fala. Muitos vão dizer: mas Senhor, eu falava graça e paz. Eu falava a paz do Senhor. Eu orava. Mas é claro que você fazia isso, ué. Você estava nesse ambiente, ué. Você viu seu pai fazer o tempo todo, sua mãe fazer o tempo todo. Então, para você é o quê? É algo natural, ué. Mas um detalhe interessante. Eu não estou preocupado com os seus jargões. Eu não estou preocupado se você deu glória a Deus, orou, ou ficou emocionado. Eu estou preocupado se você entregou a sua vida para mim e fez de mim o seu Senhor. Quem está me entendendo? Por isso o texto fala, muitos daqueles dias vão se surpreender. E entra um detalhe, há de ter surpresa para nós também. Aquele que você bate o olho e fala: esse aí não vai para o céu de jeito nenhum. O cara pega a primeira fila do banco. O cara pega só a parte, só pega, como é que chama lá em Belo Horizonte, só pega Alphaville no céu. Onde o Pedro Vittar está lá em Alphaville, umas ruas celestiais mais separadas. Sabe que Alphaville é lugar top, né? Lugar nobre. Então, lá na Alphaville. E fulano? Moço fulano era frequente. Fulano orava, fulano expulsava demônio, fulano pulava, dava mortal na igreja. Cadê fulano? Moço, não vi fulano aí não. Há de ter muita surpresa, irmãos. Sabe qual que é o nosso defeito, Kátia? É que a gente é visual. A gente gosta da coisa visual. A nossa fé é baseada muito como Tomé. Eu só acredito se eu ver. Se eu vi, pronto. Aí não, aí, nossa, glórias, aleluias, maravilhas, terras. Eu vi. Por isso que Jesus, ele é muito lindo. Ele fala assim, ó: se vê, se creres, se acreditar, se romper o lado da visão, se creres, verás a glória de Deus. Não é se eu ver, é se eu acreditar, se eu romper a minha fonte racional, aí sim eu vou ver a glória de Deus. Então a mudança, ela sempre vai requerer ação e não apenas intenção. Outro ponto que eu quero dizer para você. Existe a realidade da coexistência. O que é isso? Em qualquer grupo ou comunidade, coexistirão aqueles que buscam o bem e aqueles que não têm interesse na transformação. É por isso que o texto diz que o joio foi inserido. Irmão, vou dizer para você uma coisa: tem gente que vai vir na igreja, vai fazer parte da igreja e nunca vai ser crente.
E não foi porque a pregação foi ruim. Não foi que o louvor não tocou. Não foi porque não teve oração. Teve oração, teve louvor, teve palavra. É porque a pessoa não quer. E detalhe, é direito dela não querer. Dá para você entender isso? Tem pessoas que elas não querem servir a Deus e frequentarão esse ambiente porque é um ambiente familiar. É bom assistir. É bom vir cá. É bom estar aqui. Tem gente que vai vir para cá, não é porque foi tocado pelo Espírito Santo. É porque possivelmente em algum momento alguém vai dar uma cesta básica, alguém vai abrir uma porta de emprego. Ou vocês acham que não? Ou porque é bonito dizer, principalmente hoje, eu sou o quê? Crente. É até chique agora dizer que é crente. Antigamente era ridículo, mas hoje é bonito ser crente. A pessoa, ela não tem compromisso nenhum com nada, mas ela diz que é crente, pronto. Ela abriu 50% das portas, porque ela usou a menção que ela serve a Deus. Nunca leu Gênesis, capítulo 1, versículo 1, mas é crente. Não sabe João 3,16 de cabeça, mas é o quê? Você sabe João 3,16 de cabeça aí? Isso é uma forma de mostrar que você é crente. Então, existe uma realidade da coexistência. Na comunidade, irmãos, tem pessoas, aí por isso que o texto fala, vão existir falsos profetas, falsos pastores e falsos crentes também. O texto chega a dizer, são lobos disfarçados em pele de cordeiro. Onde eles estão? Dentro da igreja. E quando eu falo isso com você, não é para te causar medo, é para te causar uma base firme. É para que quando você encontre essa situação acontecendo, a sua base esteja o quê? Firme. E você não decepcione. É para que a sua base esteja sólida, para que você não desvie o caminho. Porque a ideia principal não é deixar a doença chegar, é te vacinar, para que caso a doença chegue, você está fortificado. Quem está me entendendo? E entra um detalhe, quando a gente cita algumas coisas que as pessoas não concordam, principalmente na rede social, eles não concordam muito não. Não tem problema não. Eu continuo com o mesmo linha de raciocínio. Eu não acredito nessa mudança que não acontece instantânea. Eu não acredito. Para mim é o seguinte, a mudança tem que ser instantânea, papof. Se o Espírito Santo, ele muda a vida da pessoa, tem que ser instantânea. Me dê uma base bíblica de dor de cabeça, Atos capítulo 8, quando Paulo tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Foi demorada ou foi instantânea a mudança? Como? Me explica. Instantânea. Ô Paulo, é o seguinte, você está cego, agora você vai lá na rua direita, procura um homem chamado Ananias, e ele vai te dar a instrução certa. Instantâneo. Depois disso, Paulo chega, come, toma banho, depois ele faz o quê? Ele é pronto, mudança instantânea. Eu não creio, irmãos, eu não creio. Vou ser hipócrita, não vou ser hipócrita dizer isso, que eu creio numa transformação que a pessoa demora 40 anos para mudar. Não vai mudar. Muda não. Luzia, toda transformação tem que ser o quê? Puf. Detalhe, quando eu falo pof de uma vez, não é aquela coisa emocionada, sabe? Aquela coisa baseada na meninice. Sabe quando a pessoa converte, e ela começa a ter sede da palavra? Ela pergunta para você, como é que eu faço para poder ler a Bíblia aqui? Me orienta aí, qual livro que eu vou ler? Deu para entender? Não é aquela coisa louca, o cara leu 60 capítulos num dia, esse não fica. Mas é aquele que vai se interessando aos poucos, e aí ele vai mostrando de passo em passo uma determinação na fé. Esse sim teve uma mudança. Amém ou não amém? Mas qual que é o nosso detalhe de erro? A gente cria essa falsa verdade. Essa falsa verdade. Essa falsa verdade de acreditar que essa mudança ela vai ser progressiva e demorada. Não, ela pode ser progressiva, mas ela tem que ser constante. Constante. Ela tem que ser pontual. Se eu não creio nesse trem de você mudar a pessoa, você não vai mudar a pessoa. Não vai. Leva lá a pessoa no melhor psicanalista, melhor psicólogo. Se ela não quiser mudança, irmão, eu sinto muito dizer para você, pode bater as bolotas do joelho no chão, não vai mudar. Ah, mas que absurdo, você não crê que Deus muda as pessoas? Eu creio que Deus muda.
Mas quando a pessoa permite esse mesmo Deus mudar a vida dela, aí eu acredito. Eu acredito que a transformação chega no coração da pessoa que permite o evangelho chegar. Aí eu acredito. Porque essa mesma Bíblia me dá base para poder entender que a salvação, ela é por intermédio pessoal. Ela é decisiva para uma pessoa. Está lá os ladrões na cruz lá pregado. Tinha feito um tantão de cagada a vida toda. Aí Jesus vira para eles assim, olhando para eles. Aí um fala, como é que eu faço para me alcançar a salvação? Se creres, agora aqui, ó. Se você acreditar, hoje mesmo, não é amanhã não, é agora. Quando você papocar com linha, carretel e tudo, você vai estar lá no céu, no paraíso comigo. E o outro? O outro ficou inerte. Por que o outro não teve a mesma oportunidade? Não, mas teve, velho. Estava praticamente no mesmo ambiente, com a mesma pessoa que podia mudar, com a mesma oportunidade de transformação, mas ele não quis. E qual foi o destino do outro? Lago de fogo. Mas Jesus não poderia insistir para que o outro mudasse? Poderia, mas ele nos mostra que ele não insistiu, porque o outro tem o direito de até ir para o inferno. Você acredita que Deus dá esse direito para a gente? Inclusive, me veio um texto na mente aqui agora. Quer ver? Meu notebook desligou bem na hora. Quer ver? Está em Isaías. Esse computador está uma graça. Quer ver? Olha que está interessante. Ah, pastor, eu não concordo não. Eu vou te mostrar. Isaías 45:7. Põe para mim aí. Vem trocar essa bateria desse notebook. Agora deixa na mão. Isaías 45:7. Joga para mim o 46 para me ver. Não, 45:6. É sempre o versículo. É isso. Joga o 5 para me ver. Aí, pronto, bebê. Isso é top. Vamos ler todo mundo junto aqui? Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Primeira qualificação do texto. O Senhor está dizendo o seguinte: eu sou exclusivo. Só tem eu de Deus. Então, eu sou o Senhor. Continua. E não há outro. Pronto. Além da minha persona, não existe outro Deus. Continua. Perfeito. Eu vou te dar força mesmo que você não me conheça. Que além de mim, você está vendo o tanto de reafirmação que Deus está dizendo o seguinte: eu sou exclusivo? 2 vezes. Ele está dizendo, lembra, eu sou o Senhor. Não é outro te dando esse recado, sou eu dizendo para você. O que ele fala agora? Não, peraí, tá ruim. 1, 2, 3. Segura aí. O que o texto falou ali? Eu faço luz e crio. Então Deus criou a luz e fez também. Quando eu li esse negócio eu choquei. Eu formo a luz e crio as trevas. Aí talvez você pense, não, pastor, trevas aqui é ignorância. Leia comigo o texto. 1, 2, 3. Brunão, coloca para mim na NVT, para mim ver essa tradução. Tem uma das versões que fala assim, eu crio o mal e eu faço as trevas. NVT, nova versão transformadora. Lendo essa versão aí, eu formo a luz e crio as trevas. Eu trago a paz e crio a calamidade. Coloca para mim na King James. Na King James vai estar. Atualizada vai ter também? NVI também, né? Então vamos lá. Eu formo a luz e crio as trevas. Mando as bênçãos e eu mando as maldições também. Coloca para mim na atualizada, nova
Não, Nova Almeida atualizada. Isso mesmo. NVA. Isso. Nova Almeida atualizada. NAA é Nova Almeida atualizada. Não. A antiga, bebê. NA. Nova atualizada. Nova Almeida atualizada. Não. Eu fugi, tem muito tempo que eu trabalho com ela. ARA, isso. Almeida Revista Atualizada. Pronto. ARA, isso mesmo, fugiu aqui. Muito tempo. Isso. RA, Revista Atualizada. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e eu crio o mal. Pula o próximo texto. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. E agora, irmão? Me dê uma explicação sobre isso aí. Esse texto é o texto que nos dá referência para entender que Deus dá livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio se só existisse o bem. Não existe livre-arbítrio se só existisse o caminho do bom. Então Deus faz o quê? Ele te dá o livre-arbítrio. Aqui, ó, tem dois caminhos. Você pode escolher entre seguir a porta larga, entre a porta estreita. É você que decide a direção que você vai tomar. E olha o detalhe, não foi o capeta que criou, não. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quem está entendendo? O que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Eu quero te mostrar a importância de você entender que igreja não é perfeita. Que igreja vai ter o joio, vai ter o trigo, comendo da mesma comida, bebendo da mesma água, recebendo as mesmas orações, mas com resultados diferentes. E não é porque a igreja é ruim, a igreja de Cristo é ruim, não é porque a alimentação é ruim, não é porque a água é ruim, é porque a pessoa não quer. E é direito dela não querer. É direito dela não querer. E por isso, quando essa pessoa não querer e ela quiser participar desse ambiente, eu não posso deixar a minha fé por causa disso. Eu preciso continuar seguindo a Deus. Eu preciso continuar servindo ao Senhor. Porque se eu não entender isso, quando eu me deparar com pessoas que não querem, que fazem parte desse ambiente, e detalhe importante a ser mencionado. Você acredita, se elas cumprirem os preceitos bíblicos, serão abençoadas, mesmo não sendo salvas? Sim. Sim. Se elas cumprirem os preceitos bíblicos, serão abençoadas, mas não serão salvos. O cara não precisa ser crente e crer em Deus, ele pode ser ateu, mas se ele for dizimista e ofertante, ele vai ser abençoado financeiramente, queira eu ou não. E aquele que serve a Deus, que está na casa do Senhor, que crê em Deus, confessa Jesus como o único suficiente Salvador, se você não for dizimista, você não é protegido na área financeira. Não foi eu que inventei, isso é o quê? Bíblia. Então a minha orientação aqui hoje é te trazendo essa maturidade, para que quando você deparar com pessoas que são joio, e que tem na Igreja Universal do Senhor, que tem nesse ambiente, que elas não roubem de você a sua constância servindo a Deus. Fulano caiu, vamos orar para fulano voltar. E se fulano não voltar, continuarei servindo ao Senhor. Fulano agora desistiu da fé. Beleza, ô glória. Se fulano não arrepender e não quiser voltar, que ele continue seguindo a direção que ele quer. Mas eu não vou abandonar o meu Deus por causa de ninguém. Amém ou não amém, meus amados? Firmeza, Senhor, na palavra. Firmeza. O que está faltando hoje é essa maturidade, essa convicção. Se o povo da minha casa cismado em servir a Deus, direito deles. Respeitarei. Continuarei amando como minha família, mas não abandonarei o meu Deus por causa de alguém da minha casa. Continuarei crendo em Deus. Vou orar e vou dizer, escolha sua. Decisão sua. E só há um caminho, só há um Senhor, só há um mediador entre Deus e os homens. Mas eu respeito a sua decisão. Não deixarei de amar você na qualidade de membro da minha família, mas vou dizer para você, se você não aceitar Jesus, você vai perecer, vai para o inferno.
Você foi abençoado nessa noite? Guarda isso no seu coração, irmãos. A ideia não é caminhar com Cristo 2 dias só, não. Porque alguém vai te decepcionar. Talvez eu sou sua decepção. Olha para você que tristeza. Pastor da igreja é sua decepção. Talvez o Tiago aqui é a sua decepção. Você vê ele xingando a Helena de vez em quando. Eu falo, não é possível. Como é que o Tiago xingou a Helena, aquela barulheira toda, vai tocar no teclado? Pois Deus vai usar a vida do Tiago, mesmo xingando os meninos. Os meninos é dele, né? Ele que cuida, do jeito que ele acha que tem que cuidar. Coloca a mão sobre o seu coração. Fala, Deus, me dê maturidade. Eu preciso de maturidade. Eu preciso servir ao Senhor, não só um dia só, não. Então me dê maturidade para saber que problemas existem e que eu enfrentarei esses problemas, mas não permita que os problemas me roubem da tua casa. Em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Meu pai disse uma frase muito interessante hoje de manhã cedo. E eu fiquei com ela na cabeça. No pasto do gado. Não foi? O que é o pasto do gado? É aquela marchinha que o gado vai. No pasto do gado você vai longe. Vou explicar antes que os... Como é que chama alguém que é fobia a gado? Fobia ao gado venha me lacrar na internet aqui, ou na rede social, ou até mesmo na igreja. Pasto do gado não é chamar as pessoas de gado. Pasto do gado é um dizer acerca de caminhar lento, mas com continuidade. Tá? Porque geralmente hoje não pode falar mais nada. Está acima do peso, não pode falar que é gordo mais não. Está sobre o peso. Como é que é o nome certo? Fala. Como é que é, Carlos? Você que entende saúde aí? A pessoa está acima do peso. Está desproporcional ao peso. A expressão certa hoje mudou tudo. Tá o quê? É obeso o nome certo, gente. E quando está acima do obeso, tem outro nome também, não tem? Esse aí, se falar, caça até minha cabeça. Você está ficando doido, não pode não. Está repreendido, ó. Puxar até o nome do pai no peito, não pode não. Você está ficando doido. Daqui a pouco tem uma carta na porta da igreja, fechando a igreja, não pode não. No pasto do gado, amém? Não, amém? Vai devagarzinho, gente. Ô irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa. Se você quiser desviar, é porque você quer desviar mesmo. Você não arruma de justificativa, não. Porque, cara, a informação que a gente dá na igreja é para você ficar maduro. É ou não é, Blezinho? Se você cismar assim, Blezinho, eu não quero mais ir para a igreja. Não, cara, é porque você cismou de não querer ir para a igreja. Porque falta de informação não é. Falta de orientação não é. E detalhe, dizer para você uma verdade. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Valorize sua igreja, irmãos. Amém? Valorize sua igreja, senhor. Valoriza. Nossa igreja é boa, irmãos. Tem defeito? Tem. Talvez eu sou o defeito. Talvez você é o defeito. Mas igreja, irmãos. Igreja é a noiva do Senhor, irmãos. E eu vou te falar com você uma coisa. É bom congregar aqui. Pelo menos eu gosto, né? Faço parte da casa, como é que eu não vou gostar também? É bom congregar aqui. Tem os problemas? Tem. Tem as dificuldades? Tem. Mas é sua casa, isso é seu lar. Vocês estão comigo, pelo amor de Deus? Amém. Tem hora que eu acho que eu estou falando heresia nesse altar, porque não pode. Que a confirmação do batismo... Vou explicar para vocês um detalhe, para vocês aprenderem. Talvez não explicaram para vocês ainda. Quando o batista ele prega alguma palavra, vamos pegar, Assembleia de Deus. A pessoa manifesta com mais evidência. Aleluia, tá, um irmão do fundo. É confirmando que a palavra está boa. O batista, ou ele bate palma, ou ele fala, amém. Então o culto foi bom? Amém. Pronto. Meus amados, vocês têm uma semana abençoada. Olha, tá vendo? Pegou. Sempre no pasto do gado. Devagarzinho. Amém? Amém? Servindo ao Senhor, dando glória a Deus, cooperando na obra, guardando a linguinha. Cara, vai durar aí 10, 20, 30 anos. Uma coisa que a gente tenta ensinar a vocês aqui na igreja é não se escandalizar, não se apoiar. Ou eu não pinto, nunca pintei, eu nunca vi meu pai pintar, pastor Vinícius pintar a imagem perfeita. A gente não faz isso. Não cobramos perfeições de vocês. Só queremos uma coisa, que vocês sirvam a Deus. Errando, tropeçando, dando certo, continue servindo a Deus. Vou até fazer um apelo. Existe alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, que entendeu a importância de ter Jesus na vida e que precisa ter essa aliança? Levanta a mão.
que nós vamos apenas orar por você. Vem cá na frente. Tem mais alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Detalhe, mas meu pai é crente. Seu pai vai ser salvo, você não. Você tem que aceitar Jesus também, pô. Você tem que levantar a mão e vir. Tem mais alguém nessa noite? Papo reto. Mais alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor, se reconciliar, que entende essa importância, que o coração queima. Existe mais alguém nessa noite? Pastor, porque você insiste, né? Minha função é essa mesmo. Tem um cara que vende pneu de carro, ele insiste em você comprar. Eu insisto para te salvar a sua alma. Função minha. Às vezes o irmão fala no coração, porque a gente sente isso. Não, pastor é chato, mas que insiste no povo ser da Jesus. Não, é minha função. Vamos orar aqui? Repita comigo essa oração. Pai, nessa noite, eu confesso o Senhor como meu Senhor e exclusivo Salvador. Guarda a minha vida. Permita que os meus pés permaneçam na tua casa. Eu faço esse ato nessa noite com convicção em meu coração. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas abracem ela aqui. Fala, seja bem-vinda à casa do Senhor. Pelo amor de Deus, gente, vem. Vocês estão desobedientes. Abraça a mulher aí, gente. Isso, Sarinha. Amém, queridos? Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da graça, do poder de Deus, da evidência da maturidade. Maturidade. Vocês são El Shaddai, viu? Vocês são maduros. Uma coisa que a gente preza é que a gente é amantes do saber, amantes da palavra do Senhor. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Beijo no coração. Hasta la vista. Até quinta.